Olá, tudo bem com você? Sou César Fialho, sou psicólogo e professor e nos últimos anos eu tenho ajudado pessoas a dormirem. Sim, porque muitas pessoas têm diversas dificuldades para dormir, para ter um sono de qualidade, para ter um sono restaurador. Então o que eu faço é ajudar pessoas a dormirem. Se isso faz sentido para você, continue comigo porque eu tenho muita coisa sobre isso para lhe ajudar a dormir. Quantas vezes as pessoas me relatam que elas se sentem irritadas durante o dia? E elas dizem assim: eu não sei se essa irritação é um traço de personalidade, se essa irritação é por conta da minha idade, por conta de medicação. Pode ser por esses motivos? Até pode, mas grande parte das pessoas se sentem irritadas, de maneira especial na parte da manhã, porque não dormem adequadamente. O sono não é restaurador. Então chegou o momento de você prestar atenção no seu sono. Chegou o momento de você ter um projeto de vida e que este projeto de vida componha noites de sono restauradoras. Você quer ter noites de sono que de fato lhe mantenha restabelecido pela manhã? Você quer viver mais? Você quer viver com mais autonomia? Então chegou o momento de você incluir no seu projeto de vida o sono. O sono é tão importante quanto a respiração e a alimentação. E muitas pessoas não dão crédito a ele. Chegou o momento de você entender qual é a importância do sono na sua vida. E a partir disso, você vai sim ter uma vida de muito mais qualidade e vai conseguir gerenciar a sua irritação do dia. É possível mudar aquilo que nós não entendemos? Não é possível. Por isso que eu lhe convido a ficar comigo, para que você entenda exatamente aquilo que está acontecendo com você e você aprenda a dormir. E você já sabe, quando você tem um sono restaurador, o seu dia é muito melhor, a sua vida é muito mais feliz e completa. Nós passamos praticamente 1/3 das nossas vidas dormindo e muitas pessoas acreditavam que dormir era perca de tempo, mas as pessoas percebem, quando de fato valorizam o sono e valorizam o sono de qualidade, que quando elas dormem mais, quando elas dormem uma quantidade de sono que seja de fato restauradora, ela tem um grande impacto positivo na vida dela. E por quê? Porque o sono é tão vital para a nossa saúde quanto o ar que respiramos ou o alimento que tomamos todos os dias. Mas a nossa cultura não valoriza. Inclusive, tem muitas pessoas que querem trabalhar quase 24 horas por dia. E o sono, cadê? Quais são os sintomas e as consequências disso? Irritabilidade frequente. E essa irritabilidade frequente pode causar diversas dificuldades nos relacionamentos interpessoais e atrapalhar diversas atividades simples do cotidiano. Sem dúvida alguma, quando você tem um sono de qualidade, os sintomas, as consequências ruins da falta de sono vão embora. A insônia pode causar ainda diversos males, além da irritabilidade. A irritabilidade pode ser algo desagradável? Claro que é. Mas, quando você não dorme adequadamente, quando o seu sono não é restaurador, você aumenta muito os riscos de infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral. Falta de sono pode causar ainda doenças respiratórias. A irritabilidade também é um sintoma muito importante. O que é irritabilidade? É quando a pessoa tem uma baixa tolerância a incômodos do ambiente, por exemplo, que acaba provocando o mau humor e aumenta até mesmo a raiva das pessoas. Dessa forma, os relacionamentos ficam muito mais difíceis. As pessoas têm maior dificuldade no trabalho, maior dificuldade na família, maior dificuldade nos estudos. Eu estou dizendo a você que quando você tem noites de sonos restauradoras, a irritabilidade vai embora. A frustração psicológica de uma noite ruim, e algumas vezes esta frustração de uma noite ruim acaba promovendo uma série de substâncias tóxicas no cérebro. E a falta de sono leva então ao excesso de toxicidade no cérebro. Consequentemente, você vai ter diversas consequências durante o dia, dentre elas a irritabilidade.
Agora, quando nós dormimos bem, várias substâncias são absorvidas no cérebro, substâncias benéficas. E aquelas substâncias que são maléficas em exagero, elas vão embora. O próprio cérebro tem um mecanismo de defesa que ele expulsa, ele faz uma faxina no seu cérebro. Quando você tem um sono ruim, essas substâncias se acumulam e você passa a ter diversas dificuldades também. Irritabilidade, confusão mental para muitas pessoas, dificuldade de foco, dificuldade de concentração, dificuldade na tomada de decisão. Quantas pessoas tomam decisões erradas porque o sono dela não foi um sono suficiente, não foi um sono de qualidade. Quantidade de acidentes de trabalho, a quantidade de acidentes no trânsito que ocorrem pela falta de sono, você não tem ideia da quantidade. Inclusive existe um prognóstico que diz que cerca de 7% dos motoristas vão sofrer um acidente trágico por conta de uma noite mal dormida. Então o assunto é muito importante. Se você tem irritabilidade, se você está percebendo na sua vida estas consequências, chegou o momento então de você priorizar as suas noites de sono. Chegou o momento de você aprender a dormir. Quantas pessoas, quando se deitam na cama, começam com diversas preocupações? As preocupações relacionadas ao trabalho, ao estudo, à saúde, à família, se fazem presente no momento que a pessoa vai dormir. E a mente dela fica hiperativa no momento que deveria estar relaxada. E isso vai dificultar o sono de qualidade. Essas pessoas terão muito mais dificuldades para dormir. E aí o sono vai ficar fragmentado, essa pessoa vai apresentar dificuldade para pegar no sono, vai acordar durante a noite, vai ter dificuldade para voltar a dormir, ou então vai acordar muito antes do horário programado. Diversos acontecimentos geradores de estresse, e aqui estamos falando como adoecimento de um ente querido, morte de um ente querido, divórcio, problemas no trabalho, problemas na faculdade, na escola, também podem desencadear insônia. Pode ser um atalho se você não gerenciar adequadamente. O remédio, ele não vai resolver as suas preocupações. O remédio não vai resolver os seus problemas. Medicação para muitas pessoas é apenas uma letargia, uma anestesia. Medicação para dormir não vai resolver a sua insônia. Algumas pessoas até fazem bom uso da medicação. Quando estão passando por uma dificuldade, o médico receita adequadamente tal medicação, mas a pessoa passou por aquela dificuldade, ela precisa parar de tomar a medicação. Medicação para dormir é paliativa. Não existe uma medicação que vai curar a insônia. Eu estou dizendo a você que você precisa aprender a dormir e ter um sono restaurador. E isto é possível. E eu estou aqui para isso. Eu estou aqui para lhe ensinar a dormir adequadamente. Quantas pessoas têm muita insônia diária? Ou mesmo ansiedade, transtorno de estresse e diversos outros transtornos neuropsiquiátricos que vão agir diretamente no sono. Mas poucas pessoas sabem que se ela não focar num sono de qualidade, o sono vai ampliar a ansiedade, o sono vai ampliar a depressão, o sono vai ampliar as inflamações. Quando você não dorme, o seu cérebro interpreta o não dormir como sendo um inimigo a ser vencido. E aí ele se coloca contra aquele acontecimento e você passa a ficar muito mais ansioso durante a noite. Como é que você não vai ter irritabilidade durante o dia? E além da irritabilidade, as pessoas que não têm um sono restaurador têm diversos outros sintomas e consequências. As pessoas apresentam uma alta irritabilidade, apresentam fadiga, mal-estar, déficit de memória, desempenho social, familiar corrompido, a vida ocupacional, a vida do trabalho dela também é diminuída. A performance acadêmica escolar é uma pessoa que vai apresentar sonolência diurna, vai apresentar diversos outros problemas, quase todos ligados a uma hiperatividade. Ela vai ter uma impulsividade psicomotora muito maior. Ela pode ainda ter a sua tomada de decisão comprometida e aí ela vai ter algumas decisões na sua vida que vai se arrepender depois.
E ao se arrepender, aumenta a ansiedade. Aumentando a ansiedade, ela vai ter mais insônia ainda. Quantas pessoas relatam que depois de uma noite mal dormida tem uma queda de energia muito grande, tem maior dificuldade, por exemplo, de concentração, tem maior facilidade para cometer erros na família, no trabalho e na vida. O sono é algo tão importante quanto se alimentar e respirar. E nós estamos vivendo um tempo que é muito desafiador. E esse tempo desafiador mexe com o nosso lado emocional. E o nosso lado emocional, sofrendo, padecendo por essas dificuldades que estamos vivendo atualmente, o nosso lado emocional atrapalha o nosso sono. O lado emocional é tão importante quanto o nosso lado racional. Quantas pessoas dizem assim, eu sou mais racional que emocional? Não, num primeiro momento, todas, 100% das pessoas são emocionais. E por quê? Porque o mecanismo cerebral que interpreta os fatores externos é um mecanismo emocional primeiramente. O córtex, que é essa área aqui da frente, sabe, da testa? Quando você não sabe dar uma resposta ou quando você tomou uma decisão ruim, normalmente colocamos a mão onde? Aqui, não é? Puxa, errei. Puxa, fiz errado. Esta parte aqui da frente se chama córtex pré-frontal. E essa é a área do nosso cérebro, bem atrás da nossa testa, responsável pela tomada de decisão, responsável pelas nossas escolhas racionais. Mas ela não é a primeira a receber as informações do meio externo. Quando você passa por um momento de nervosismo, por exemplo, esta área aqui ela é avisada depois. A primeira área avisada é a área emocional. Eu estou dizendo a você que é extremamente importante você entender a sua área emocional para melhorar o seu sono. Sim, muitas pessoas não dormem adequadamente por conta de pensamentos inadequados em relação ao sono, por conta de preocupação em relação ao sono e outras preocupações do dia também. Quantas pessoas ficam remoendo situações passadas perto da hora de ir dormir? E é um momento extremamente inoportuno para isso. E se não bastasse vivermos assim, quando nós não dormimos adequadamente, quando não tomamos decisões adequadas, nós temos o sono comprometido e, consequentemente, durante o dia nós pagaremos o preço. Mas como eu citei há pouco, esse não é o maior problema. O maior problema de noites em claras, onde as pessoas têm insônia, não conseguem ter um sono restaurador, é que o cérebro interpreta esse acontecimento como se fosse um inimigo a ser vencido, como se tivesse prestes a enfrentar uma guerra. Pergunto a você, imagine que você soubesse que foi chamado para guerrear. Sim, para fazer parte do exército, para defender alguma causa, por exemplo. Como é que você estaria, hein? Você estaria tranquilo, conseguiria dormir e ter um sono restaurador? Ou você estaria extremamente ansioso e preocupado com o acontecimento? É exatamente isto que acontece no nosso cérebro quando não dormimos adequadamente. A partir do momento em que começamos a perceber que o sono de qualidade foi embora, o nosso cérebro interpreta isso como se fosse um tigre dente de sabre que estivesse à frente. E ele se arma para tudo isso. Ele faz toda uma movimentação na circuitaria cerebral para que o cérebro prepare o corpo para guerrear no momento que você deveria dormir. Estou dizendo que você precisa entender como o teu cérebro produz o sono e medicação não vai fazer isso. Por isso que quando você está aqui me acompanhando, escutando o que eu tenho a dizer a você, escutando o conteúdo transformador que eu quero levar para a sua vida, eu quero lhe ensinar a dormir. E para aprender a dormir, você precisa saber o que tem de fazer assim que você acorda. Quando você não dorme adequadamente, existe uma região do seu cérebro, que é toda a região amidaloide. Sim, nós temos 2 amígdalas dentro do cérebro. Esses dias eu estava dizendo isso para um grupo de alunos, e aí uma aluna levantou a mão e disse assim: professor, mas eu não tenho a minha amígdala que eu retirei. Eu falei, não é essa, não é a amígdala da garganta, que inclusive a ciência trocou o nome, a medicina trocou o nome. O nome é tonsila gustativa.
Porque as amígdalas estão dentro do cérebro, na direção do nosso globo ocular e da orelha, na intersecção, na hora que se encontra, nós temos uma amígdala de um lado e de outro. E esta amígdala é justamente aquela partezinha do cérebro que vai ficar muito ativada quando você não consegue dormir por conta de pensamentos, preocupações acerca da sua vida, preocupações acerca do futuro ou preocupações acerca do passado, porque tem pessoas que ficam remoendo as situações do passado. Eu estou dizendo a você que o teu cérebro se arma para enfrentar um inimigo que não existe, que só existe aí na sua cabeça. E eu não tenho dúvida nenhuma que é algo extremamente desafiador. Por isso que eu quero lhe dar diversas dicas para que você aprenda a dormir e que você consiga gerenciar essa usina nuclear que são essas duas amígdalas no teu cérebro. E sabe por quê? O nosso cérebro, ele está programado a se condicionar a depender da situação. Professor, o que é isso que eu não entendi? Eu vou te explicar. Quando você faz algo com regularidade, o cérebro ele já aumenta uma rede neural para que aquilo seja feito com mais facilidade. Por exemplo, vai fazer um bolo. Se você fizer esse bolo quase todos os dias ou quase toda semana, vai chegar um momento que você não vai mais olhar na receita. E por quê? Porque foi criada uma linha neural, uma conexão cerebral com todas aquelas informações. E quando você diz ao teu cérebro, bom, eu vou fazer bolo, ele já starta aquela rede e pronto, você faz sem perceber. O teu cérebro ele pode se acostumar com a sua ansiedade. O seu cérebro pode se acostumar com a sua preocupação acerca da vida. Sim, é isso que acontece. E qual é o problema? O problema é que vai chegar um momento que ele vai fazer isso sozinho. O simples fato de você pensar numa coisa pequenininha, ele já starta aquela rede neural de preocupação. E aí você já aumenta a ansiedade, aumenta o estresse. E como é que vai dormir? Não vai. E pior, as nossas amígdalas, hoje, elas são consideradas pela ciência como um reservatório de memórias não declarativas. O que são memórias não declarativas? São memórias que você não consegue nomear. É aquilo que você não consegue se lembrar. Podemos até dizer que são os traumas. E aí, quando esta área do cérebro está muito ativada, os teus traumas do passado, eles podem, obviamente, a punção daquele trauma pode vir à tona. Eu estou dizendo a você que se você ficar ansioso, continuar ficando ansioso, mais ansioso você vai ficar. E, inclusive, pode desenvolver até mesmo comorbidades. Pode desenvolver transtorno de ansiedade, uma doença realmente, pode desenvolver fobias e tantas outras coisas, pelo simples fato de ficar preocupado na hora de dormir. Pense o seguinte, nós temos alguns gatilhos de irritabilidade, de raiva, desapontamentos, frustrações, julgamentos, rejeição, medo. E esses gatilhos, eles vão ativar diretamente as amígdalas, que você já sabe o que é. A amígdala, ela é bem pequenininha, do tamanho de uma ervilha. E a amígdala, ela vai acionar uma outra área do nosso cérebro chamado hipotálamo. A amígdala, junto com o hipotálamo, vai acionar aqui uma glândula muito importante que vai fabricar a noradrenalina. Essa noradrenalina, a informação dela vai chegar nas nossas glândulas suprarrenais, duas glândulas que estão aqui em cima dos rins, para produzir adrenalina e cortisol. Adrenalina e cortisol são químicas responsáveis para te deixar alerta para enfrentar o inimigo. Mas que inimigo se você está dormindo ou querendo dormir? Que inimigo tem a ser vencido? Não tem inimigo a ser vencido. E aí o que essa quantidade imensa de adrenalina e de cortisol vai fazer no seu organismo? Primeira coisa, vai destruir o seu sistema imunológico. Só isso? Não. Vai movimentar uma verdadeira orquestra no seu corpo. As suas pupilas vão dilatar, a boca vai ficar seca, vai acontecer uma alteração no funcionamento do seu estômago. O seu intestino ele para de peristaltar. Aquilo que você comeu não está sendo processado, porque o intestino parou de peristaltar, porque o sangue que estava no intestino vai para as nossas pernas e braços, porque o teu cérebro está entendendo que você tem de enfrentar o inimigo. O sangue, então, ele é redirecionado. Tantas outras coisas vão acontecer ainda.
os nossos vasos, eles começam a se comprimir e dilatar, comprimir e dilatar. Isso pode aumentar, inclusive, a possibilidade de infarto e de acidente vascular cerebral. Você tem frio na barriga e palidez na face. Por que frio na barriga e palidez na face? Porque o sangue foi redirecionado para os seus músculos. Adrenalina e cortisol secretados em grande quantidade vai fazer com que você fique no estado de alerta. E o seu cérebro pode entender que o estado de alerta deve ser o seu estado natural, já que você está numa guerra. Como é que você vai dormir? Não vai dormir. E eu estou dizendo a você que isso pode acabar com a sua saúde. Os hormônios, os neurotransmissores vão ativar todo um circuito cerebral que vai fazer com que você fique hipervigilante e enviesado negativamente. Você fica hipervigilante e fica negativo. Isto acontece com as pessoas que ficam com excesso de preocupação, que ficam muito ativados na hora de dormir. Ou pessoas que não sabem dormir. Como assim? É possível não saber dormir? Sim, e muitas pessoas não sabem dormir. Elas têm pensamentos, sentimentos e sensações que são contrárias de um sono de qualidade. Elas têm comportamentos inadequados a um sono de qualidade. E aí você quer dizer que essas pessoas sabem dormir? Não sabem dormir. Por isso que eu estou aqui para lhe ensinar a dormir adequadamente. Para que você consiga gerenciar todos estes fatores e a partir disso ter um sono de qualidade. Na arquitetura do cérebro de uma pessoa, quando ela está muito ansiosa, justamente por conta dessa mudança toda, as amígdalas, que, como eu disse a você, é uma defesa, fica ali como se fosse um alarme e ela é ativada como se quisesse chamar os bombeiros, por exemplo, chamar alguém para acudir. Isto é ficar ativado durante a noite. E aí eu pergunto, você está assim? Você está passando por isso? Dá para mudar. Mas se você não mudar, isto vai piorar cada vez mais. Por isso que eu tenho esta missão. A minha missão e a missão da minha equipe é justamente esta: ensinar pessoas a dormir, porque as pessoas não sabem dormir, mas elas não sabem disso. Outros circuitos ainda são ativados por conta da amígdala. A amígdala, ela ativa diversos outros circuitos no nosso corpo. Por quê? Ela quer deixar o corpo alerta, hipervigilante. O hipotálamo e a amígdala, ela aciona o sistema simpático. O sistema simpático é aquele sistema do nosso corpo, do nosso cérebro, que fica ligado quando você precisa resolver um problemão. E, consequentemente, aumenta e dispara a quantidade de energia, porque ele entende que você tem de estar de prontidão, pronto para agir. Consequentemente, essa energia é usada. Você vai fazer alguma coisa? Você vai se movimentar? Não vai! Toda essa energia parada vai destruir o seu sistema imunológico, como eu falei há pouco. E vai chegar um momento que o teu cérebro vai ter a seguinte percepção: bom, estamos gerando aqui uma quantidade muito grande de energia, mas o César, a pessoa não está conseguindo vencer o inimigo. Que inimigo? O inimigo que está na cabeça, a preocupação, o problema, os pensamentos negativos. Mas não vai conseguir vencer, porque a pessoa vai sustentando isso. E aí o cérebro interpreta o seguinte: eu já sei, essa pessoa não está conseguindo vencer o inimigo porque ela está fragilizada. Pronto, sabe o que ele vai fazer? Ele vai aumentar a produção de grelina para que você tenha mais fome. E quando você se alimenta, ele pega esta alimentação e guarda com gordura amarela. Sim, quando o corpo faz reservas de gorduras e essa gordura é armazenada com muito cortisol, é gordura amarela, é gordura visceral. Você já percebeu que talvez você esteja engordando nos últimos tempos? E você precisa fazer essa ligação. Um sono de má qualidade pode movimentar toda essa circuitaria que agora você já conhece. Pode aumentar a produção de grelina. E além disso, a sua alimentação vai ser guardada à base de cortisol. É gordura visceral. Sendo assim, você tem muito mais facilidade, inclusive, para ter um problema sério de saúde. Eu estou dizendo a você que além da insônia promover maior irritabilidade e tantas outras consequências que eu já estou dizendo até agora,
A insônia, ela ainda amplia as suas dores osteomusculares. Sim, dores nas juntas, nos ossos. Quem tem mais dor, dorme menos. E quem dorme menos, sente mais dor. Então existe uma ligação muito grande entre uma e outra. O sono profundo, o sono restaurador, ele auxilia no gerenciamento da dor. Sendo assim, se você por conta disso não está dormindo, as suas dores vão se intensificar. Se a sua irritabilidade vai aumentar, as suas dores também aumentarão. E a prevalência de pessoas portadoras de dores crônicas aqui no Brasil e no mundo é extremamente alta. E a associação de dor e insônia é algo muito comum de acontecer. As dores osteomusculares são aquelas que mais se destacam. Sim, dói e dói muito. Osso dói, periósteo dói, tendões, meniscos, ligações, articulações, no geral, doem e doem muito. Na dor crônica, acontece uma distorção do limiar de dor. O que é isso, professor? Distorção do limiar de dor. É como se a percepção de dor desta pessoa fosse mais intensa. Aí ela vai no médico e fala assim, nossa, eu tô com uma dor aqui no meu ombro que é imensa. O médico faz o exame e fala, olha, tá inflamado, mas não é para essa dor toda. E o que está acontecendo aqui? O sono não é restaurador, o sono não está ajudando essa dor a diminuir. Consequentemente, a percepção de dor por conta da cronicidade de insônia vai aumentar e aumentar muito. Eu estou dizendo a você que quando você cuida do seu sono, quando você aprende a dormir, você consegue gerenciar tudo isso com muito mais facilidade, inclusive as suas dores. A ciência psicológica ela afirma que todos os portadores de dores crônicas, independente dessa dor ser muito intensa ou não, estas pessoas, elas passam a desenvolver uma associação de dor com transtornos neuropsiquiátricos e com insônia. Quem tem dor tem insônia e quem tem insônia passa a ter uma percepção de dor muito maior. E estas pessoas começam a desenvolver então os sintomas que estamos falando. Irritabilidade, labilidade emocional muito intensa, muito maior. E isto pode piorar quando esta pessoa cria a conexão de cama igual a sofrimento, cama igual a frustração. O ciclo da insônia para pessoas com dor intensifica muito esta associação. Como assim, professor? A pessoa deita e não consegue dormir. E aí ela tem a percepção da dor. E aí ela fica incomodada. E aí ela fica fritando feito um bife na frigideira. O que acontece? Ela passa a fazer esforço para dormir. Ela passa a ficar ansiosa. E você já viu o que acontece no corpo quando você fica preocupado e ansioso na cama. E isto piora um pouco mais. Como assim, professor, piora? Piora. Quanto mais esforço você faz para dormir, aumenta muito mais a frustração, aumenta a ansiedade, aumenta o estresse. E isto aumentado vai dificultar muito mais a facilidade para dormir. E essa facilidade para dormir não acontecendo, você vai aumentar o esforço para tentar dormir, que vai aumentar mais a frustração e fica nesse ciclo. Esforço para dormir, frustração, dificuldade para dormir, esforço para dormir. A dor aumenta, a irritabilidade aumenta. Todas as consequências de uma noite não dormida aumentam. Por isso que é tão comum a associação de insônia recorrente com transtornos neuropsiquiátricos como depressão. Com o ciclo vicioso da insônia, tudo piora. Todos esses sintomas citados fazem parte do ciclo vicioso da insônia, como estou deixando muito claro para você. Eu quero ser muito claro, muito honesto, para que você de fato compreenda a importância do sono. E quando esse ciclo se instala, não é tão simples de ser quebrado se você não sabe como o cérebro produz o sono. Por isso que tem de aprender sobre dormir? Eu tenho de aprender a dormir? Sim, tem. A resposta é esta. Muitas pessoas não sabem dormir. Eu diria que mais de 70% das pessoas não sabem dormir. Não é à toa que uma pesquisa recente diz que mais de 70% dos brasileiros apresentam problemas para dormir. Dessa quantidade toda, antes da pandemia, 15% dos brasileiros
tinha um transtorno da insônia, doença. Hoje existe um prognóstico que diz que por conta da pandemia, cerca de 40% dos brasileiros têm transtorno de insônia. E aí, será que essas pessoas precisam aprender a dormir? Sim, precisam. Porque tudo isso não é ensinado em escola. Se você não tem acesso a isso, quando é que você vai saber que isso existe? E quando esse ciclo se instala, aumenta a irritabilidade e todas as outras consequências que eu já disse a você. E aumentando a irritabilidade, a pessoa tem falta de tolerância. Tendo falta de tolerância, ela passa a ter impaciência. Ela passa a ter dificuldade de gerenciar a vida. E eu pergunto, e os relacionamentos? E o cônjuge? Mãe, pai, e o chefe, o gestor? Eu estou dizendo que cuidar do sono é revolucionar a sua vida. As reações de quem sofre com irritabilidade excessiva, por exemplo, são sempre muito exageradas e até mesmo agressivas. Nesses casos onde a falta de um sono de qualidade aumenta a irritabilidade aumenta a dificuldade de tolerância, faz com que as pessoas acabem se afastando. E aí, os ciclos sociais muitas vezes são destruídos. E estas pessoas, já que não tem ninguém perto, ninguém gosta de mim, ninguém quer ficar comigo, essas pessoas passam a ficar mais ranzinzas. E é natural que isso aconteça, e está tudo certo, porque é uma consequência uma coisa da outra. Mas dá para mudar. E se não mudar, isso só vai piorar, já que a falta de qualidade do sono não faz com que o seu corpo descanse adequadamente e pode provocar diversos outros problemas. Eu estou dizendo que esta irritabilidade pode ser até sinal de um outro transtorno do sono, como a apneia do sono, cabeça cheia. As pessoas então vão ter mais dor por conta da falta de sono de qualidade e passa a ter também diversas alterações no humor. Essa irritabilidade, ela passa a ficar presente em diversas áreas da vida. E aí vão agravar os pensamentos. Os pensamentos serão pensamentos mais conectados a essa irritabilidade. Os sentimentos e sensações e sintomas serão conectados a esta irritabilidade. E os comportamentos também. Você vai ter pensamento do tipo, eu estou quebrado e amanhã vai ser um dia horrível porque eu não estou conseguindo dormir. E você passa a ranzinzar. Eu sei que isso não existe, mas você passa a ranzinzar a noite toda. E aí, os pensamentos desse jeito, como é que ficam os seus comportamentos? Você vai ficar na cama fritando feito um bife. Pela manhã, você já está irritado, está de mau humor. Quais serão os teus comportamentos e atitudes? Com os teus relacionamentos, por exemplo? Quais serão os seus sentimentos e sensações? Vai ser de preocupação, de tensão, de irritabilidade, de ansiedade. Tudo isso aumenta ainda mais a adrenalina e cortisol. E você já sabe o que acontece. Sistema imunológico já era. Passa a engordar. Por que passa a engordar? Pelo aumento de grelina e aí tudo aquilo que você comer vai ser armazenado à base de gordura amarela. Professor, eu entendi isso. Dá algumas dicas? Sim, eu vou dar algumas dicas para vocês. Eu vou apresentar os 4 elementos para um sono de qualidade. Você já sabe o primeiro. Você precisa gerenciar os teus pensamentos. E a dica que eu vou lhe dar é uma dica que é fundamental, ela é simples. Não é tão fácil de fazer, mas é fantástica para gerenciar as preocupações e pensamentos. Você vai ter um caderninho para você escrever as tuas preocupações. Então você vai pegar um caderno, veio uma preocupação, registra no caderno. Põe esse caderninho ali do lado da sua cama. Tenha uma lâmpada bem fraquinha, num abajur que fique atrás de você. Não está conseguindo dormir? A preocupação está intensa? Acenda a luzinha bem fraca, pega o caderno, escreva a preocupação e aqueles pensamentos que são conflitivos naquele momento. Você vai escrever e você vai escolher 30 minutos do seu dia, de preferência antes das 3 da tarde, para você se sentar com esse caderninho e se preocupar. Sim, está liberado preocupar-se nesse momento. Você vai sentar e vai se preocupar. Vai se preocupar durante 30 minutos. Inclusive, vai escrever as sacadas que você teve para resolver aquelas preocupações. Porque não adianta ter preocupação de estimação. Você precisa resolvê-las. Você precisa ter uma atitude empreendedora frente às preocupações. Pare de ter preocupação de estimação. Pare de lamuriar.
pare de lamentar, resolva. Então coloque no caderno, se sente, trace um planejamento e resolva aqueles problemas. Faça escolhas. Você tem coisas que você pode resolver, então resolva. Você tem coisas que você não pode resolver e se você não pode resolver, já está resolvido. Você precisa registrar tudo isso. O teu cérebro vai criar um novo emparelhamento. O emparelhamento que ele vai criar é: preocupar pode? Pode, mas tem hora. Ah, é? Pensar sobre preocupações, sobre problemas da vida? Pode? Pode, mas tem hora para fazê-lo. Escreve e reserve 30 minutos para fazê-lo. Essa foi a primeira dica. Tenha comportamentos que te levem a um bom sono. Você já conhece que eu já dei várias dicas de comportamentos. Eu vou dar apenas 2. Primeiro, tenha um horário fixado para dormir e acordar, inclusive aos finais de semana. Sim, horário fixo para dormir e para acordar. Mais um, ok? Por favor, não sobrecarregue a alimentação da noite, não coma demasiadamente. Faça uma alimentação no meio da tarde e depois, à noite, faça um lanche leve. Você, quando tem um lanche leve, uma alimentação leve, você não tem uma sobrecarga de fluxo sanguíneo aqui no seu intestino. O intestino não vai ficar peristaltando, não vai. E isso vai te ajudar também a relaxar mais. Você precisa reduzir o seu estresse e ansiedade. A dica de anotar e depois se preocupar, isso já vai te ajudar muito. Mas eu vou lhe dar mais uma. Você precisa inspirar e expirar da forma correta. Faça uma inspiração durante 4 segundos pela narina, pelo nariz e solte pela boca, imaginando que tem um canudinho. Você pode inclusive fazer um barulhinho assim, ó, ou vibrar na hora de soltar. Professor, por que vibrar? Quando você vibra, você aciona o nervo vago. E o nervo vago é um nervo que vai lhe ajudar muito a ficar mais tranquilo e tranquila. Tá vendo? Quantas dicas, hein? Para fechar esse conteúdo, última dica. Você precisa ter um sol, luz do sol pela manhã. E a luz do sol pela manhã vai carregar o seu hormônio D e vai ter maior facilidade para produzir serotonina. E você com uma produção bacana de serotonina, se alimentando bem com hormônio D, a sua serotonina pode melhorar muito o seu dia, a forma de você enxergar a vida. Gostou desse conteúdo? Eu espero que sim. Espero mais ainda que você implemente isso que eu trouxe para você. E aí, eu tenho mais um pedido a fazer. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta, compartilhe, encaminhe para as pessoas, porque tem muita gente que precisa conhecer sobre isto. Aqui, professor Fialho, que lhe deseja noites de sono restauradoras, porque eu quero lhe ensinar a dormir. Até uma próxima oportunidade.